nós vamos estudar capítulo 3 do livro de Jó. Mas antes de adentrarmos ao capítulo 3, nós queríamos dar um pouquinho de ênfase sobre a vida de Jó, para que a gente possa, ao longo desses 42 capítulos, a gente possa entender o porquê da maioria desses capítulos ela se torna uma grande lamentação. E a gente tem que entender bem esse início, porque, na verdade, quando se fala o nome de Jó, é um nome que ele é conhecido por quase todo mundo. Crentes ou descrentes, todo mundo conhece. Quem foi Jó? Jó é um homem da Bíblia. O que você conhece sobre Jó? Quem mais conhece vai dizer que foi o homem mais paciente do mundo. Mas, na realidade, poucos de nós lemos o capítulo todo de Jó e nós sabemos quem foi Jó e quanto é importante o livro de Jó para a nossa vida cristã. E a gente, inicialmente, nós temos aqui o testemunho de que ele era um homem temente, ele era um homem reto, ele era um homem que procurava fazer a vontade do Senhor. E ele era um homem muito abençoado por Deus. Família muito abençoada, família maravilhosa. O texto que nós lemos relata que ele era o homem mais rico do Oriente, um homem poderosíssimo. E o texto nos dá a entender que esse homem, ele era um grande latifundiário, ele era um homem riquíssimo mesmo. Esse homem, talvez, ele era muito além desse homem mais rico do Oriente. Ele era um homem que provavelmente, naquela época, os olhares de todo mundo estavam voltados para ele. Qual é o homem mais rico do mundo hoje? Não sei, talvez Bill Gates, não sei, já tem outro? Não sei nem o nome, mas Jó, ele era uma pessoa que o mundo inteiro estava voltado para ele, dado a sua riqueza, dado o seu poder. E a gente, quando analisa o texto está dizendo que esse homem, ele tinha muito gado, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos jumentos, e tudo que ele tinha estava voltado para aquilo que ele tinha. Quando a gente olha a questão dos camelos de Jó, o camelo servia para quê? Para o transporte de carga. E naquela época um transporte internacional de cargas. O camelo era o animal mais forte que existia, ele suportava o deserto, suportava as grandes tempestades. Quando estava chovendo, quando havia uma tempestade de areia, ele era o único animal que era capaz de se ajoelhar e andar tranquilamente na areia, ajoelhado. Tinha proteções dos seus olhos contra aquela tempestade de areia. E esses animais, eles eram importantes para aquela época, para aquelas regiões. E Jó, certamente ele mantinha todo o comércio do mundo naquela época através dos seus animais, seus camelos e também das suas jumentas. Aqui está falando que ele tinha 500 jumentas. Aqui não fala jumentos, mas por que não fala jumento? Quando a gente olha na Bíblia toda relatando sobre esse animal, raramente, a não ser ali no caso de Jesus, que andou montado num jumentinho, está falando no jumento macho. O restante é só jumenta, porque o jumento, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, não presta. O jumento, ele é lerdo, ele é preguiçoso, ele anda lentamente,
A gente olhando para a Sunamita mandou buscar o quê? Uma jumenta. Quando a gente olha lá em Juízes 5, para jumentas brancas. E nesse caso aqui, provavelmente eram jumentas brancas, porque produzia leite, porque era um animal que ele era capaz de viajar a longa distância. Talvez não viajava a mesma distância do camelo, porque o camelo ele enchia a sua barriga de água, ele bebia, andava a longa distância e depois ele ia usando aquele reservatório que estava ali dentro da sua barriga, então era animal para qualquer época, para qualquer lugar. Mas as jumentas, elas eram espertas, elas viajavam também longa distância. E assim esse grande homem, esse homem riquíssimo, ele espalhava aquilo que ele produzia. Quando se fala nas ovelhas, desse tanto de ovelhas que eles tinham, 7.000 ovelhas, provavelmente ela tinha uma reprodução aí de no mínimo 20% por ano daquela quantidade de 7.000 ovelhas. E essas ovelhas, elas eram utilizadas para quê? Para corte, eram utilizadas para lã, e os nobres, os ricos, eles usavam a roupa que era produzida a partir da lã da ovelha. Na época do frio, nas épocas de apresentações sociais, todo mundo queria se vestir do melhor que tinha, que era a lã de ovelha. E quem é que mantinha todas essas coisas? Era Jó, né? E esse homem, aqui o texto relata que ele é muito poderoso. Não existia ninguém igual a Jó. Família ímpar. E ele era um homem muito bem quisto. Quando nós vamos lendo, vamos ler em toda essa trajetória dos 42 capítulos, nós vamos ver que os príncipes, quando passavam por ele, colocavam a mão na boca. Os velhos abaixavam a cabeça. E as pessoas ficavam mudos de quem era Jó. E esse homem, aqui no capítulo 3, começa a descrever a triste situação desse homem. Aqui no capítulo 1, está dizendo que apesar de tudo isso que aconteceu, de todos os ataques de Satanás, esse homem, em momento algum, esse homem, ele falou contra Deus, ele amaldiçoou a Deus. Aconteceu tudo. Não foi da noite para o dia, foi exatamente um dia. Esse homem riquíssimo, esse homem ficou completamente empobrecido. Em momento algum esse homem ele foi capaz de amaldiçoar. Mas quando nós entramos aqui no capítulo 3, nós vamos perceber que existe assim um grande abismo entre aquele homem que reconheceu, aqui no capítulo 1, que ele disse no versículo 21, disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor, Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não acreditou nada disso a Deus. Mas, a partir do versículo 1, depois que os seus amigos, esses 3 amigos, que tomaram conhecimento dessa tragédia sem igual, que se abateu sobre a vida de Jó, tomam conhecimento, cada um mora em um local diferente, eles combinam para se encontrarem, para estar ali com Jó, para se condoer com ele. E o texto diz que eles ficaram ali 7 dias. Existe um comentário que quando as pessoas se reúnem e passam 7 dias calados, jejuando, se espera que Deus mude aquela situação, que aconteça alguma coisa. Não sabemos se realmente isso aconteceu com esses homens, mas o certo é que eles ficaram 7 dias naquela condição que Jó estava. Ficaram completamente mudos, de cabeça baixa, rasgaram suas vestes, lançaram cinzas sobre a sua cabeça e se condoeram muito com ele. E a partir daí, talvez até um tanto assim
constrangido diante dos seus amigos por aquela situação trágica, aquela situação miserável que ele estava passando. Aí Jó, que estava até então mudo, ele começa a abrir a sua boca diante de toda aquela situação. Diz o versículo 1: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Nós não vamos ver em lugar algum desse livro Jó amaldiçoando a Deus, mas aqui está Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. A dor desse homem era tremenda. Esse homem perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu 10 filhos, sepultou 10 filhos num dia. Quando a gente analisa essa situação, por muito menos, o que as pessoas, muitos fazem? As pessoas se matam, as pessoas tiram a vida, não querem mais viver, é por uma questão financeira. E aqui nós estamos vendo esse homem que perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu a sua família, provavelmente aqui a sua esposa tinha ido também, ele tinha muitas propriedades. Ele relata que o hálito dele era insuportável para a sua mulher, até os seus irmãos se afastavam dele. Então é impossível. Jó, ele era uma lepra ambulante, ele era, vamos dizer assim, uma carniça, e todo mundo queria a distância de Jó. Nem a esposa, nem os amigos, nem os seus irmãos queriam estar próximo a Jó. Essa era a situação desse homem. Além de toda a situação, a dor era intensa, dor intensa, a ponto desse homem raspar as suas chagas com um caco de telha. Era insuportável, é simplesmente inimaginável a situação que Jó estava passando, aquilo que ele passou. Não dá para a gente imaginar o que ele estava passando. Foi algo assim indescritível, só não foi maior do que o sofrimento de Jesus. Mas depois de Jesus, provavelmente o homem que mais sofreu, assim por um tempo mais espaçoso, foi Jó. E esse homem, depois de tudo isso, ele começa agora a abrir a sua boca, ele começa a falar, depois de toda essa tragédia, depois de ter ficado mudo por 7 dias, e lamentando e enxergando a sua situação, ele abre a sua boca e a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar o seu dia. E é algo assim interessante, porque ele não está de forma alguma amaldiçoando o seu dia, amaldiçoando a Deus. Ele está amaldiçoando a sua vida. A sua esposa disse para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus, amaldiçoa esse seu Deus e morre. O que você tem que fazer? Amaldiçoar esse Deus, e depois você morre, você não tem mais nada o que fazer. Que vida é essa? Nem a esposa se contou. Mas o que Jó diz: olha, como uma louca, fala assim, você está falando, nós recebemos o bem do Senhor, estamos prontos a receber o bem do Senhor. Por que que nós não podemos receber o mal também? E nem assim Jó não amaldiçoou o Senhor. Lá em Êxodo capítulo 22, versículo 28, tem uma recomendação da lei para não amaldiçoar o Senhor, seu Deus, não amaldiçoar os príncipes. E aqui nós não estamos vendo ele amaldiçoando sequer aqueles que roubaram tudo que eles tinham. Nós não estamos vendo ele amaldiçoando aquele pessoal que roubou as suas ovelhas, aqueles que roubaram o seu gado. Os babilônicos levaram os seus camelos para ser utilizados, quem sabe, para a guerra. Os sabeus que roubaram ali as suas ovelhas, ele não amaldiçoou os seus inimigos, ele não amaldiçoou ninguém. Ele está como um homem justo, como um homem temente, ele está amaldiçoando o seu dia. Jó, de início, ele está entendendo que está havendo ali uma permissão da parte de Deus. E o que nós podemos entender no início dessa situação é que
nem todo mal, aquilo vem de Deus. Pode haver uma permissão de Deus, mas nem todo mal vem da parte de Deus. Nós vamos ver muitas vezes na Bíblia, Deus mandando o mal atingir uma pessoa. Aqui, ao contrário disso, nós não vamos ver Deus mandando o mal atingir a Jó. Deus está simplesmente permitindo. E mesmo que esse homem, que tem o testemunho de Deus no início, e lá no final do capítulo, no último capítulo, de que nem assim ele pecou contra o Senhor, nós não vamos perceber pecado desse homem. Deus não vai dizer, aconteceu isso porque ele pecou, foi o pecado de Jó. Não, de forma alguma. Nós sabemos que muitas coisas são consequências do pecado. Todo mal que existe na terra é consequência do pecado, da rebelião do homem contra Deus. O homem pecou. Lá em Gênesis está dizendo que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Essa é uma grande consequência do pecado, a morte, a enfermidade, tudo que nós temos aí é consequência do pecado. Mas nós não podemos dizer, afirmar, que tudo que acontece na vida de uma pessoa é porque aquela pessoa está em pecado. Quando olhamos lá para João capítulo 9, versículo 3, quando os discípulos perguntaram para Jesus, eles viram aquele cego e perguntavam para Jesus: olha, quem pecou, foi esse ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus falou: nem ele pecou e nem foi seu pai, seus pais, mas foi para que fosse manifesta a glória de Deus. No caso aqui de Jó, nem de longe ele imaginou o que estava acontecendo por trás disso ali. Vamos colocar assim, um desafio entre Deus e o diabo. Ele não podia imaginar. Talvez se ele imaginasse, a posição dele seria outra, completamente diferente, Mas ele não sabia o que estava por trás disso aqui. Muito importante a gente perceber que esse homem, que não sabia por que ele estava sendo acometido desse mal, envolto nessa grande tragédia, mas esse homem se mantém fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Grande exemplo na vida desse homem de Deus. Nós temos que entender, como diz Salomão. Salomão diz que tudo aquilo que sucede a um, sucede ao outro. Aquilo que sucede ao homem de bem, sucede ao homem ímpio. Ou ao contrário, tudo que sucede com o homem ímpio é capaz de acontecer também na vida do homem justo. Mas o importante é nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Nós temos que olhar o final de todas as coisas. E quando nós olhamos o final de todas as coisas, nós vamos perceber, não somente na vida desse homem de Deus, mas nós vamos perceber na vida de muitos outros homens de Deus que sofreram grandemente, como Jeremias, como Paulo. Jeremias, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou muitas vezes o dia do seu nascimento. A aflição, a angústia era tanta que ele não queria viver. E é o que está acontecendo aqui com um homem de Deus. Mas importante é nós entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Tiago diz que nós temos que ter por grande alegria o passarmos por muitas aflições, por muitas provações. Alegria. Esses homens que conviveram com Jesus, conviveram com a morte, conviveram com a perseguição, conviveram com a dor, e ao contrário do que se afirma certas doutrinas, como da prosperidade, que garante que se fizermos algum tipo de voto, se aderirmos a essa ou aquela proposta, nós teremos uma garantia de uma vida sem dor, uma vida sem problema, uma vida sem perseguição, uma vida sem aflição. E o que a Bíblia mostra para nós, através da vida desses homens,
é que é aquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. A aflição, a dor, a morte, a angústia, ela faz parte da vida do homem. Não é por acaso que esse livro de Jó está aqui, que essa história de Jó está aqui, porque a nossa vida, ela é feita de muitas perguntas, e assim como Jó, esse homem de Deus que nós veremos aqui, ele está fazendo várias perguntas. Nesse capítulo aqui, ele está sempre: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Certamente no seu coração ele dizia: mas eu não mereço isso, porque eu servi a Deus o tempo todo. Por que está me acontecendo isso? E muitas vezes nós fazemos essa pergunta: por quê? Por que está acontecendo? Ele perguntava: mas por que meus filhos? Por que a minha família? Por que eu? Um homem que sempre procurou ser justo, ser reto, honrar os seus compromissos com os seus funcionários, fazer aquilo que agrada a Deus, desviar-se do mal. Isso nos leva a entender, compreender muitas coisas que acontecem na nossa vida. Resposta de Deus para nossas vidas. E Jó, ele prossegue dizendo: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. A vontade dele, ele é que perecesse. Ele está aqui personificando o dia, personificando a noite, e o desejo dele é que perecesse aquilo ali. Perecer é o quê? Não existir, deixar de existir, nunca ter existido. Essa é a vontade desse homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele tem esse sentimento de que o dia dele, o dia do nascimento dele, deveria ser convertido em densas trevas. Trevas que não pudessem ser vistas, e que Deus não resplandecesse a sua luz naquele dia. Porque o pensamento de todas as pessoas, desde o início, é que a pessoa pudesse ser abençoada por Deus desde a hora da sua concepção, desde a hora do seu nascimento. Aquele dia era um dia maravilhoso, era um dia de alegria, era um dia de paz, mas ele está desejando ali um dia de densas trevas, dias de escuridão, e um dia que não fosse como o dia quando Deus criou a terra e disse: haja luz. Ele queria que esse dia fosse um dia diferenciado. Não haja luz naquele dia que eu nasci. Contaminem-nos as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens, e a escuridão do dia o espante. Que aquele dia pudesse ser espantado, e que a morte pudesse tomar conta daquele dia, ou seja, aquele dia pudesse ser morto, destruído, podia ser não ter existido. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. O desejo dele é que houvesse assim uma obliteração total, aquele dia que não tivesse tido qualquer tipo de festa, de alegria, de regozijo, e que houvesse somente morte, aquele dia fosse um dia de morte, para que ele pudesse ter sido conquistado pela morte. Nós não vamos perceber em momento algum Jó com um pensamento suicida. Ele pensa na destruição daquele dia que ele nasceu, mas um pensamento suicida nós não vamos perceber no sentimento, no pensamento de Jó. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Muito normal quando nascia uma criança é ter uma festa, é ter música, é ter cânticos, tranquilidade, é uma noite de regozijo. Mas para aquela noite ele desejava completamente o contrário. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia
que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Aqui ele está invocando aquilo que acontecia quando morria uma pessoa. As pessoas contratavam aquelas carpideiras para que elas pudessem chorar, para que também era muito comum contratar pessoas para que amaldiçoassem certas situações, assim como Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E aqui ele está com esse sentimento, para que houvesse choro, para que houvesse maldição naquele dia. E se fosse assim, que, quem sabe, pudesse contratar alguém para amaldiçoar aquele dia, para que de forma alguma aquele dia viesse a existir. Versículo 10: porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Já que não foi possível todas essas maldições, alcançar todas essas maldições, Jó ele não desiste. Não foi possível. Por que não fechou? Então, por que não fechou as portas do ventre? Nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não fechou os olhos do ventre para que não desse canseira? Jó, ele estava procurando de todas as formas, demonstrando de todas as formas um sentimento de que ele não queria ter existido de forma alguma. Dor intensa, dor insuportável, dor cruel. E o que nós percebemos aqui é que esse era o sonho de Jó. Ele sonhava com isso. Por que não fechou as portas do ventre? Nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Por quê? Porque eu não morri desde a madre. Por que essa vida? Jó, ele estava aqui, ele havia esquecido de toda a vida arregalada que ele teve, de toda a prosperidade, de toda a alegria, de toda a felicidade. Tudo que ele teve até então foi insignificante diante daquilo que ele está passando. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Era o costume daquela época, quando a criança nascesse. Hoje, no meio evangélico, a gente apresenta a criança, antigamente ao 8º dia, e quando a criança nascia, a primeira coisa que fazia era o quê? Colocar primeiramente no regaço, no colo do patriarca. Colocava ali no colo do patriarca. E depois aquela criança era amamentada. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para me amamentassem. Ele não queria aquela bênção do patriarca, ele não queria o leite materno, ele queria simplesmente morrer. Tudo que ele desejava era a morte. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Canseira da vida, extremamente cansado. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como o aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, ele está colocando aqui numa situação que ele gostaria de estar, aonde ele julgava estar. Aqueles poderosos que acumularam riquezas e que morreram e levaram ali no seu caixão, estão quietinhos ali. Ali, os violentos morreram e está todo mundo junto ali. Ali, a criança que morreu, ela estava ali. Ali, aquele que oprimia o opressor estava ali também. E ele queria se igualar a todas essas pessoas. Ele achava-se inferior a todas as pessoas, ao mais rico, ao mais miserável. E o desejo dele é que através da morte ele pudesse se igualar
a todas essas pessoas. Através da morte, ele pudesse estar livre do seu grande sofrimento. E ele continua perguntando, por que se dá luz ao miserável, que é ele, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Ele dá aqui o entendimento de alguém que trabalha numa mina. E a pessoa que trabalha numa mina, o que ele faz? Ele vai cavando, 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 cavando atrás do ouro, atrás daquele minério precioso. E é muito comum a gente ouvir dizer que mineiros vão cavando quilômetros debaixo da terra e vez por outra aquilo desaba e mata as pessoas. E nós estamos vendo aqui, Jó dando um entendimento, que ele está cavando, que ele deseja a morte ardentemente, como um mineiro deseja o ouro, deseja o minério, cava para descobrir o minério. Nos dá o sentimento do sofrimento de Jó. E quando esse mineiro, ele descobre aquele mineiro, aquele ouro, versículo 22, que de alegria salta e exulta achando a sepultura. No caso dele, se ele achasse a sepultura, ele seria como aquele mineiro que estava cavando, procurando aquele minério e encontrou. Para ele seria o momento mais alegre, quando ele encontrasse ali a sepultura. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Ele está numa situação aqui, ele está dizendo que todo o seu caminho para ele foi oculto. Por que era oculto? Ele viveu arregaladamente, viveu prosperamente, ele viveu uma vida de alegria, de felicidade juntamente com a sua família, mas ele jamais imaginava que ele chegaria a essa situação. O futuro dele estava dizendo que ele teve um futuro totalmente incerto. O futuro que ele jamais imaginou que chegaria àquela situação assim, tão trágica. E aí, ele faz essa pergunta, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Deus encobriu, Deus não me mostrou isso. Eu não sabia o que aconteceria com a minha vida. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Antes dele se alimentar, vem o gemido, suspiro, dor, angústia, antes do alimento dele. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó, ele está dizendo que ele temia o infortúnio, e não tinha essa certeza que poderia acontecer. Mas ele temia um dia estar fora da presença do Senhor. E ele julgava estar agora um homem abandonado, desprezado pelo Senhor. Ele está um homem totalmente atribulado, angustiado, sofrido. Ele está dizendo que essas coisas ele temia. Né? E essas coisas sobreveio sobre a vida dele. Ele pensava, talvez, em possibilidades de alguma angústia, alguma tristeza, algum sofrimento. Mas nessa monta, nessa proporção, eu acredito que jamais ele imaginou. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Foi um homem que lutou na vida, batalhou, nunca teve descanso. Quando a gente olha a vida de empreendedor, de Jó, é um homem que, como ele está dizendo, estava para sossegar. É um homem que talvez era reuniões em cima de reuniões, compromisso em cima de compromisso, era uma engrenagem a vida dele. Esse homem nunca esteve descansado, nunca sossegou, nunca repousou, trabalhou de dia e de noite. Mas mesmo assim, veio sobre ele a perturbação. São muitos os ensinamentos que nós temos com a vida desse homem que está aqui lamentando nesse capítulo 3 o seu sofrimento, a sua angústia, mas que nós podemos tirar de muito proveito aqui.
é que a promessa de Jesus Cristo, eis que estarei convosco todos os dias, aconteça o que acontecer, o Senhor Deus estará conosco. Que Deus nos abençoe. Sessão de perguntas.